Invocando a proteção de Deus, damos início à sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de IP do dia 14 de fevereiro de 2018. Minha saudação aos nobres colegas vereadores, à nossa equipe técnica e ao pessoal que nos acompanha de casa pelas redes sociais. Na ordem do dia, projeto de lei número 0013 de 2018, de origem do Poder Legislativo, o qual cria cargo de provimento em comissão no Poder Legislativo e dá outras providências. O secretário da mesa faz a leitura. Obrigado, senhorita presidente. Saudando a senhorita. Saúdo também o vice-presidente Cassiano. Saúdo a assessora de imprensa Silvana, a Adri, a secretária desta casa, também nosso assessor jurídico Paulo. Saúdo Marcos. Saúdo também todos os vereadores, pessoal que nos assiste e nos escuta também. Obrigado. Projeto de Lei Legislativo número 003 de 2018. Senhores vereadores, como presente estamos submetendo à apreciação do plenário o projeto de Lei do Poder Legislativo número 003 de 2018, o qual cria cargo de provimento em comissão no Poder Legislativo e dá outras providências. É de conhecimento dos nobres edis que o Poder Legislativo recebeu o ofício número 015 de 2018, o qual trata do retorno da servidora Adriana Faimer Canzoni, matrícula 108, ao quadro do Poder Executivo. Conforme informado no referido ofício, a portaria que trata da cedência da servidora será revogada na data de 1º de março de 2018, data na qual a servidora Adriana deverá se apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de sanções disciplinares. Portanto, a fim de não inviabilizar os trabalhos desta casa, faça necessária a criação de cargo com atribuições necessárias das atividades legislativas. Vale ressaltar que a criação do referido cargo não gerará despesas a mais ao Poder Legislativo, visto que os vencimentos da servidora Adriana Faimer Canzoni superavam os do cargo ora em apreciação pelos senhores vereadores. Outro fato muito relevante a ser relacionado é a origem dos valores que serão utilizados para remunerar a servidora, que voltará ao quadro do Executivo Municipal. Enquanto prestava serviços ao Legislativo Municipal, era este o órgão que disponibilizava valores para pagamento dos seus vencimentos. A partir do regresso ao quadro Executivo Municipal, a origem desses valores será o orçamento do Poder Executivo, não mais do Poder Legislativo. Ante o acima exposto, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei. Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 9 de fevereiro de 2018. Vereadora Gislaine Zilhoto, presidente da Câmara Municipal. Obrigada, vereador Luiz Carlos. Gostaria só de deixar registrado, para que fique registrado também nas nossas atas, a ausência da bancada do PP, vereador Ivar, vereador Alessírio e vereador Valdir, que estão ausentes. Valdir, perdão, Walter, me confundi. Perdão, Walter. Obrigada, vereador. Convido o vereador Valdir Pereira Bueno, secretário relator, da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda à apresentação do relatório da comissão. Muito obrigado. Inicialmente, saudar a nossa presidente, a vereadora Gislaine, secretário dos Trabalhos, vereador Carlos, vice-presidente, vereador Cassiano, doutor Marcos, Adriana, saudar os colegas vereador e vereadora, saudar a Silvana, saudar também a nossa colega que nos assiste. Seja bem-vindo. Parecer número 007/2018. Projeto de lei número 003/2018. Iniciativa Poder Legislativo. Ementa. Cria cargo de provimento em comissão do Poder Legislativo e dá outras providências. Considerando que o projeto de lei, ora apresentado, tem o propósito de obter
autorização legislativa para criar um cargo de provimento em comissão no Poder Legislativo, visto da necessidade posto o retorno da servidora Adriana Paé Marcanzoni, matrícula 108, ao quadro do Poder Executivo. Portanto, a fim de não inviabilizar os trabalhos desta Casa, faz-se necessária a criação de cargo com as atribuições próprias das atividades legislativas. Ademais, salienta-se que referido cargo não gerará despesas a mais ao Poder Legislativo, visto que os vencimentos da servidora cedida superam os do cargo ora em questão. Ante o exposto, no que nos compete analisar, opinamos pela emissão de parecer favorável do projeto de lei do Legislativo número 003/2018. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 14 de fevereiro de 2018. Vereador Luiz Carlos Escapinelli, presidente da comissão, vereador Cassiano Desorzi Caon, vice-presidente, e vereador Valdir Pereira Bueno, secretário relator. Obrigada, vereador Valdir. Neste instante, abrimos o espaço para a discussão do projeto de lei número 0013 de 2018. Vou usar a palavra, então, para explicar como autora do projeto, presidenta da Casa. É um projeto basicamente simples de compreender, né, uma vez que todos nós acompanhamos e estamos sabendo do pedido, então, da secretária Adriana para retornar ao quadro dos trabalhos do Executivo. Ficamos, então, sem funcionários aqui na Casa para tocar a parte institucional, eu diria, da Câmara, né? A gente não tem não tem quem faça isso. Então, um concurso público agora seria muito demorado, não teria condição, sendo que a Adri já foi solicitada para o fim desse mês, né? Então a gente não teria tempo para fazer nenhum concurso público, e o que então é uma questão de urgência, né? Para não deixar a Câmara e os trabalhos parados, é uma forma que a gente encontrou, e acredito que única nesse momento, para conseguir dar andamento aos trabalhos legislativos aqui da Casa. Então acho que é simples de compreender, né? E também eu peço assim inclusive, vereador Valdir, como líder do governo, eu pediria também assim apoio nessa parte, não só na aprovação aqui do projeto na Casa, mas também para que o senhor nos ajude depois no processo para sancionar essa lei, para que seja. A gente sabe que o prefeito tem o tempo de 15 dias para fazer esse processo, mas a gente pede assim encarecidamente que ele seja sensível nisso, a gente já pensou em fazer a sessão agora às 4 horas da tarde, para dar tempo de entregar ainda hoje, para que quanto antes, né, ele consiga analisar isso e transformar em lei, para que a gente possa dar andamento, né? Senão, nesses 15 dias que ele tem, se ele levar os 15 dias para promulgar, a Adriana já vai estar saindo daqui, a gente não vai ter tempo de o mínimo, né, de treinar uma pessoa o mínimo possível para dar sequência no trabalho. Então a gente pede muito assim a sua compreensão, a sua sensibilidade enquanto líder de governo, para que a nossa Câmara não fique fechada e não fique prejudicada nos trabalhos, né, uma vez que todos nós sairemos prejudicados sem a criação desse cargo, né? Todos nós, acho que isso é unânime, todo mundo sabe disso. Então era isso, nobres vereadores, peço muito a colaboração e a compreensão dos colegas. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Valdir? Obrigado, senhora presidente. Aproveitar para cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela rede social, pelo Facebook, e colocar minha posição quanto ao projeto. Com certeza, no tocante ao que a presidente me colocou, né, posso conversar sim com o prefeito municipal, mas eu tenho algumas ponderações que eu, como vereador, gostaria de fazer a respeito do nosso projeto, desse projeto aqui da Câmara Municipal. Respeitado, obviamente, né, a necessidade, a gente sabe que essa situação ela foi criada, né, pelo Poder Legislativo. Eu tenho acompanhado algumas manifestações, inclusive pela rede social, e aí não vou me opor nem a favor nem contra, porque é um direito que as pessoas têm,
mas também, como cidadão, eu não posso me portar de forma alheia à situação. Vez que, acompanhando a situação toda, me parece que se misturam bastante as proporções das colocações que muitas vezes são feitas. E eu vou dar um exemplo. Temos aqui ainda, no dia de hoje, nos acompanhando, né, a pessoa da Adriana, uma pessoa que eu particularmente aprendi a respeitar, né, sempre trabalhou, já estive presidente aqui nessa casa, ela em nenhum momento foi indiferente com os trabalhos, e no que dependesse de mim, ela continuaria aqui trabalhando. Ocorre que a situação é preciso que fique clara. Ela foi criada a partir do Poder Legislativo com a separação dos poderes. Então eu estou defendendo aqui o meu voto, a minha colocação. Eu não vejo que o Poder Executivo está retirando uma servidora da Câmara. Está requisitando, veja bem, essa é a minha concepção, e até com respeito à sua pessoa. Nós não precisamos teatrar nessa situação, porque apenas pela situação criada ele solicitou a servidora. Também não disse que seria irredutível se fosse procurado para conversar. Então eu vejo bem a situação. Para mim, da forma que estava, eu sempre defendi que estava bem. Entendeu? Não vou ser contrário aos meus colegas, mas eu preciso argumentar nessa direção. Porque eu não vejo que nós precisávamos ser tão enfáticos em fazer algumas ponderações que eram desnecessárias serem feitas. Eu acho que quando se separou da forma que foi proposta os poderes, as situações vão ser criadas no decorrer dos trabalhos. E aí eu respeito meus colegas, respeito a presidente, né? Eu acho que é uma iniciativa que a senhora presidente, senhorita, na verdade, realmente teve que criar. Eu entendo a preocupação com a Casa Legislativa. Também vejo que isso aqui não é questão, isso é uma visibilidade minha, e posso estar errado. Nessa questão aqui desse documento da declaração de despesas, na minha opinião, né, não é pela questão de autoridade, mas na questão de profissional, deveria estar sido assinado por um contador. E não está. Então, eu sou bem sincero em dizer, nessa questão de criar o cargo em comissão, é necessário criar? O vereador Valdir é contrário a criar o cargo em comissão. Eu podia ficar sem vir para a sessão, sem nada, eu sou contrário. Porque, para mim, eu sempre votei da forma que estava, e respeitei os colegas da forma que votaram. Né? Então, por exemplo, para mim, o legislativo da forma que estava bom. Não porque estava confortável para o governo, não. Porque eu sabia que ia ser necessário criar cargos, ia ser necessário, nós vamos precisar de alguém para limpar aqui, nós vamos precisar de um monte de situações, meus amigos, colegas, né? Eu não estou aqui contrariando ninguém. Então tem outras situações que vão ser criadas. Talvez, como o legislativo nunca passou por isso, se tem o direito de errar, né? Todos nós erramos, né? Então tem outras situações que daqui a pouco a gente vai ser pego em apuros novamente. Então eu sou contrário à criação, né, do cargo, por causa que eu fui contrário desde o início. Eu tenho que manter uma posição frente às pessoas que nos acompanham e frente à sociedade do município de IP. Não sou contrário aos meus colegas, eu sou contrário à maneira com que foi levado o debate e a condução dos trabalhos. É dessa forma. Então, o que depender de mim para tentar mediar com o executivo, até como líder do governo, podem contar sempre comigo. Pode contar de coração aberto, pode ter certeza disso. Porque faço parte do legislativo e quero exercer até o dia que aqui estiver com bastante cautela, mas acima de tudo com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então, esses pontos todos aqui que me deixam um pouco sombrio, ao meu ver, entendeu? E contem comigo para conversar com o executivo, mas quanto ao projeto, eu acho que as coisas no legislativo podiam ter transcorridos de forma diferente. Isso eu preciso deixar bem claro, né? Eu, na minha opinião, por causa da FG, embora ela só possa ser ocupada por cargo de provimento efetivo,
na minha opinião, ela causa impacto, porque na hora de informar, tem que informar ela, inclusive, também. Então, como eu disse, os entendimentos vão se divergir sempre, mas é preciso que fique registrada nessa sessão, que é tão importante quanto qualquer sessão ordinária, essa extraordinária de hoje. Então, eu acho que nós não podemos apagar uma história da dona Adriana, que trabalhou aqui conosco todos esses anos, mas também eu acho que os poderes, eles precisam ser, por mais divergência que existe, eles precisam ser respeitados, e é preciso equalizar, né, os debates, as ideias, né, para que a sociedade não seja lesada. Então, essa é a minha opinião quanto ao projeto que nós vamos votar em seguida. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Valdir. Antes de perguntar se alguém mais gostaria de se manifestar, eu quero só pedir desculpas mesmo pelo contador não ter assinado o documento. Foi ele quem elaborou, quem fez, mas não foi ele quem assinou, então isso foi um ato falho de nossa parte, de minha parte, então peço desculpas. Com relação, Valdir, às suas ponderações, eu respeito muito, pode ter certeza disso, e assim como o senhor, eu também gostaria apenas de colocar alguma coisa também, com relação, por exemplo, ao salário da Adriana, visto da separação. Embora que a gente fosse, ainda não era independente, que a gente ainda dependia do executivo, o salário da Adri sempre foi descontado do valor da Câmara de Vereadores. Não era o executivo quem fazia o pagamento. Ao contrário de agora, que ela vai passar a receber do orçamento do executivo. Então, acho que isso também é um fato que a gente precisa colocar. Naquela época, há 27 anos atrás, eu acredito que tenha sido uma honra, né, do fio do bigode, de ter dito, olha, vamos fazer o concurso público, vai ser para trabalhar na Câmara de Vereadores, porém não se colocou em edital, não se colocou em papel, não colocou em lugar nenhum. Mas se conversar com a secretária Adriana, se conversar com as outras pessoas que prestaram o concurso público naquela época, eu sei, já tive essa conversa com ela, eles vão dizer que eles já fizeram sabendo que era para trabalhar na Câmara de Vereadores. Houve sim uma falha, e eu acho que, infelizmente, a gente não tem como voltar atrás agora e resolver essa questão. Faltou conversa, o prefeito não estava irredutível, ele também poderia ter vindo até aqui conversar com nós. Eu acho que a partir do momento que ele enviou essa solicitação, na verdade o prefeito nem enviou, né? Quem enviou para nós foi o vice-prefeito em exercício, né? Eu acho que ele não demonstrou muita vontade de conversar no momento em que ele tira férias, largou a bomba na mão do vice e se bandiou. Como é que a gente ia conversar com ele? Hoje a gente foi entregar um documento pro prefeito em exercício, o vice Jorge, e ele disse que ele não pode fazer nada porque ele vai entregar o cargo já hoje, amanhã, e vai passar a situação para o prefeito. Então acho que ele deixou bem claro esse negócio que até onde que vai a ação dele, até onde que começa a ação do prefeito em si. Então acho que ele não queria conversar, ele não queria conversa. Poderia então ter feito uma notificação dizendo, olha, nós temos vontade, enfim, talvez vão se preparando. Não, foi solicitado da quinta para sexta. Então acho que essa questão de que não era irredutível, que poderia ter sido conversado, eu acho que também é das duas partes. A gente mandou um ofício, inclusive, buscando mais um prazo, pedindo da documentação para tentar ganhar um pouco de tempo. Então acho que foi tentado sim uma conversa em relação a isso e ganhamos mais alguns dias até o final do mês para conseguir ficar com a Adri aqui. E se não era a intenção de retirar, se a intenção era que a gente fosse lá, se ajoelhar, implorar, pedir para ela ficar, eu acho que não precisava nem ter mandado a solicitação, se a intenção não era retirar. Eu acho que essa parte da conversa, da gente ter ido lá e ter se implorado, talvez era o que ele queria, e não aconteceu. Eu acho que agora a gente tá com a nossa independência. Eu fico muito triste, do fundo do meu coração mesmo, com a saída da Adriana, porque ela poderia ter, nesse tempo agora, esse ano, a gente poderia ter feito um concurso público sem criar um CC, poderia ter feito um concurso público com tempo, ela poderia ainda estar treinar, passar algumas informações para não largar uma pessoa aqui de caída de paraquedas, e acho que resolveria, visto que ela se aposenta em novembro. Então, se ela se aposenta em novembro, ela também não vai servir ao executivo por tanto tempo, se é uma necessidade, assim, né, premente do executivo. Então, poderia ter chamado, já tem até tantos, a gente aprovou até, se não me falha a memória, a criação de novos cargos para a administração.
Então, eu acho que talvez poderia ter chamado agora, né, para trabalhar. Enfim, não precisava essa retirada, assim, de um dia para o outro, né. Enfim, algumas ponderações. Mas aconteceu, o problema está criado, a situação está aqui para a gente resolver. A gente não tem muito o que falar do que aconteceu, o que não aconteceu. A gente já debateu bastante na outra sessão. A questão de ter sido uma extraordinária só porque o caso é muito urgente, né? Se a gente esperasse mais 15 dias para votar isso daqui, o tempo ia estar rolando e a gente não ia estar só enrolando a situação, a gente busca uma forma de resolver na hora, né? Então essa questão da criação do cargo é uma saída de emergência que a gente conseguiu encontrar para tocar e resolver a situação. Então era só isso, mas respeito muito a sua opinião e as suas ponderações e colocações. Mais algum vereador? Vereador Paulo? Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente, ao vice-presidente, aos nobres colegas, à secretária, ao assessor jurídico, a nossa assessora de imprensa. Eu já ouvi falar muitas coisas e de todos os lados. A verdade, se nós for buscarmos prefeitos anteriores, a servidora dessa casa faz parte, sim, da Câmara de Vereadores. Desde a construção desse prédio, foi construído para a Câmara de Vereadores. E até hoje nunca foi feito papel, porque se acreditava ter gente competente e de confiança. De competência e de confiança. A servidora foi cedida, sim, à Câmara de Vereadores. Falam tanto de impacto financeiro. Vai haver impacto financeiro, sim. Mas não para o Legislativo. Agora vai ser para o Executivo. Da onde ele vai tirar dinheiro para pagar a servidora? Porque era retirado do orçamento da Câmara de Vereadores. Né? Custo zero tinha a Prefeitura Municipal com essa servidora. Os custos eram todos aqui da Câmara de Vereadores. O concurso, quando ela fez, era para vir para esta casa. Esse prédio, quando construído, era para a Câmara de Vereadores. Então eu lamento, né, profundamente o que está acontecendo. Duvido. Se a Sua Excelência, Presidente, tivesse pedido para conversar, se iriam receber. Foi o ano inteiro passado assim. Lamento. Não tem diálogo com o Executivo. Esperava do fundo do coração, porque fui procurado pelo vice-prefeito, e na época ele era vice-prefeito, que a partir do dia 1º ele assumiria a Prefeitura Municipal. E haveria um diálogo totalmente diferente. Foi tudo a mesma coisa. De um dia para o outro, um canetaço, como é o costume deles fazer. Torço, isso está gravado, que eu morda a minha língua. Mas essa lei, só daqui no 14º dia, infelizmente. E vai ser assim. Porque a administração não está pensando no bem da comunidade. Está pensando em prejudicar o Legislativo. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Infelizmente, ou felizmente, já não sei mais, o vice-prefeito vai, acho que amanhã é o último dia, e aí vai voltar todas as histórias de novo. Se eu tivesse como prefeito, jamais ia tirar a Adriana daí. Porque se eu tivesse como o vice, porque o vice não resolveu. E um vai jogar para o outro, infelizmente. Mas eu quero te dizer, presidente, aos nobres colegas, à mesa diretora, Adriana, você sempre fez e sempre vai fazer parte dessa casa. Tu pode ir para onde você quiser.
tu vai fazer em qualquer setor o trabalho sério e digno que tu fez nesses 27 anos de Câmara de Vereadores. Eu só lamento que tem gente que olha só debaixo dos pés, que está pegando fogo, tem brasa, está queimando, mas diz assim, não, meu sapato é dos bombeiros, meu sapato não queima. Queima sim. E a prova vai vir logo, logo. Era isso, mas muito obrigado. Obrigada, vereador Paulo. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? O vereador Valdir? Eu só quero, senhora presidente, agora me manifestar como líder do governo, né? Não vou me contrapor aqui, só fazer uns parênteses pelas colocações do colega, porque falou do governo. E eu provo que tem diálogo com o governo porque eu represento o governo. É como eu vi o líder do governo, Sartori, fazendo umas ponderações na Assembleia Legislativa, o governo já está presente. Por isso que tem que mandar um ofício dizendo líder do governo. Então eu sempre abri diálogo aqui, E discordo veementemente da colocação do meu colega, veja bem, isso aí não é nada pessoal, é a colocação política que o senhor fez. Eu discordo que a administração está querendo não está nem aí para o povo, quer prejudicar a Câmara. Não é verdade. A nossa administração ela é totalmente voltada para cuidar das pessoas. Então, assim, tem coisas que eu tenho que discordar. Agora sim, como líder do governo. Falei como vereador a minha posição, né, na primeira ponderação que eu fiz, mas como líder do governo, veja bem, eu quero, a respeito do projeto, dizer que a situação não foi criada pelo Poder Executivo. Isso tem que ficar claro para todas as pessoas que nos acompanham. A situação foi criada pelo Legislativo, não foi pelo Executivo. Então nós temos que saber separar as coisas. Nós temos que saber separar o joio do trigo. Então, não precisa nós criarmos caso, não precisa nós se indispor, apenas eu preciso colocar que o governo está atento às necessidades da sociedade. E que no tocante ao nosso projeto, né, que estamos debatendo aqui, não tem nada, pessoal, não tem nada dessa questão que não vai ter impacto, que o impacto legislativo é zero, não é verdade, não é verdade. Ele pode ser menor, inicialmente menor, não contando a EFG, que ela fica, já foi criada, deve ter sido lá por 2005, 2004, por aí. Enfim, não interessa o ano agora, mas enfim, ela tem impacto sim com o legislativo. Até porque, na minha modesta opinião, primeiro nós tínhamos que ter criado o projeto de lei de cargos e funções do legislativo para depois nós criar um CC. Essa é a minha colocação. Diante da lei, já que é para jogar limpo, transparente, teria que ter sido dessa forma. Há necessidade, como a nossa presidente coloca, há necessidade. Respeitamos a opinião, mas é importante que tudo isso seja dito. Tanto é que isso acontece em todos os executivos da nossa região, né? Então, dentro da verdade, eu saio em defesa do Poder Executivo, né? Isso não é questão de eu querer rasgar seda para o nosso prefeito, não. É questão de defender uma administração que é feita com seriedade, equidade e transparência. Isso é os 24 horas do dia e os 365 dias do ano. Muito obrigado. Há mais algum vereador que gostaria de se manifestar? Vereador Luiz? Saudar também agora as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Eu quero aqui falar sobre a questão do FG que foi citado aqui. Nós só temos nesta casa, não vamos ter acréscimo nenhum, porque, olha, tenho acompanhado vários, podemos acompanhar, e tenho certeza absoluta que nunca vi nenhum CC que tenha FG. Então, não pode, né? Então, não sou advogado, não estudei para isso, mas por isso tenho certeza que não pode. E nós, olha, se nós vamos ver quem criou ou não criou essa situação, que bom que nós estamos hoje aqui debatendo o futuro do nosso município, de que forma nós temos. Lamento a saída da Adriana, conheço a Adriana há pouco tempo, mas
não gosto muito que me elogiem, também não sou de ficar elogiando, mas tenho consideração, que eu digo assim, tenho consideração, apreço e muito respeito pelo seu trabalho, dizendo que, olha, são passos que nós vamos dando. Gostaria muito que a Adriana ficasse aqui por este tempo, poderia estar auxiliando até novembro, onde ela vai poder desfrutar das suas justas e merecidas férias, aposentadoria, e que seja como as férias para ela, desejo que seja, mas se for assim, se ficar, quiser que fique, olha, que o Poder Legislativo criou, o Poder Legislativo veio criando, o presidente Paulo tentou dialogar muito, não foi possível. Vamos em frente, estamos no caminho certo. Mais algum vereador? Vamos então encerrar a fase de discussão e passar para o processo de votação. Peço que os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 0013/2018 permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O projeto de lei foi aprovado por 4 votos contra 1 voto contrário. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão e obrigada a presença de todos.